Bom, então vamos resolver o exercício 52. Aí tá falando assim: em uma fábrica de roupas, o custo para a produção de camisas é um valor fixo de R$ 480, com mais R$ 30 por unidade de camisas produzida. Então, a gente está falando sobre o custo para a produção de camisas, o custo, e esse custo é um valor fixo de 480 mais R$ 30 por unidade de camisa. Aí tá falando que tem lotes de no máximo 1.000 camisas e cada lote vendido. Cada lote é vendido, né? Cada lote é vendido com 30% de lucro sobre o valor de custo. Então aqui já tá falando sobre outra coisa, tá falando sobre o valor de venda. Tá falando que a venda, eles querem ter 30% sobre o custo. O custo que é rosa, né? Então, quer ganhar 30% do custo. 30% de lucro sobre o valor do custo. Então, tá falando, né, na A. Escreva uma função, aí primeira parte, C, que relacione o custo de produção e a quantidade X de peças produzidas. Então, ele está falando para escrever uma função sobre o custo de produção. Então, C, já está com C, né? É o custo de produção. E X é a quantidade de peças, ou seja, que são camisas. Então, eu vou colocar assim. Se eu for ver, eu posso fazer uma equação, né? Eu sei que, sendo C o custo e X as camisas, eu sei que o custo é igual ao valor fixo de 480 mais R$ 30 por camisa. E X significa camisa. Então, se for uma camisa, vai acrescentar R$ 30. Se forem duas camisas, vai acrescentar R$ 60. Se forem três camisas, vai acrescentar R$ 90, porque é um valor fixo de 480 com mais R$ 30 por camisa. Só que, e assim, já tá certo, já dá para entender, né, que o custo final é igual a isso mais o tanto de camisas. Só que o professor pediu para você escrever uma função. Então, você tem que escrever bonitinho a resposta na forma de função, que fica assim: o valor do custo, que é o valor final. O custo do quê? Aí você tem que colocar dentro do parênteses o que você está inserindo na função. Então, o que está mudando? O que está inserindo? Número de camisas. O número de camisas pode ser 1, pode ser 2, pode ser 3. Então, é no número de camisas, é no X, que está o espaço, e geralmente é no X mesmo, sempre usam a letra X. Como o X é um número que pode ser qualquer coisa, ele é o espaço, então, de você colocar qualquer coisa, de você ir inserindo essas coisas e para sofrerem transformação, porque, tipo, eu não vou conseguir inserir nada no 30, porque ele já é 30. Então, ele é fixo, mas o X não, o X pode ser qualquer coisa. Então, o X indica o espaço de sofrer transformação. É o que está sofrendo transformação. Então, o valor final, que é o custo, depende do valor inicial, que é o valor que sempre sofre transformação, que é sempre o X, né? A não ser que você mude para Y ou outra coisa. É igual a 480 mais 30x. E aí você pode usar essa função, né? Como eu falei, o x pode ser qualquer coisa. Então, qual seria, por exemplo, o custo para a produção de uma camisa? O C de 1. Bom, o C de 1, eu tenho que substituir x por 1. Então, fica 480 mais 30 vezes 1.
E aí eu sei que o custo para produzir uma camisa é 510, né? Então, é por isso que isso aqui é só uma anotação, né? Isso faz com que você possa deixar bem claro qual é o número que está entrando no lugar de X. Então, a única mudança que você tem que fazer é acrescentar nessa parte aqui. Você sempre tem que lembrar que depois dessa letra vem um parênteses. Um parênteses indicando a variável, indicando o X. Ou indicando o que você for pôr no lugar de X. Então, vou deixar aqui que essa aqui é a resposta, essa aqui. Então, agora eu vou apagar para resolver. Ah, não vou apagar, eu vou escrever a parte 2 só. Pronto. Aí, o que eu queria falar antes também é que, por exemplo, eu poderia substituir por qualquer número aqui, e aí a resposta interessante seria que não. Porque tá falando que o máximo que eles conseguem produzir por vez são 1.000 camisas. Então, o número máximo de camisas é 1.000. Então, poderia ser, né, aqui, 1, 2, 3, 4, poderia ter produzido 5 camisas, aí vê o custo, até 1.000. Mas mais de 1.000, não. Então, o X é no máximo 1.000, né? É no máximo 1.000. Só uma observação. E o X é o número de camisas, né? Enfim. E aí, então, tá falando na 2 assim, na segunda parte. Para criar uma função, escrever uma função V que relacione o valor da venda de um lote e o custo C da produção. Então, agora a gente tem que ver como que calcula a venda de um lote. Então, sendo V o valor da venda, quanto a pessoa ganhou, né? O valor da venda. E sendo C o custo de produção, a gente tem que agora escrever uma nova função. Então, tá falando assim, aqui, né? Cada lote é vendido com 30% de lucro sobre o valor de custo. O que isso significa? Que se eu tenho um valor de custo que é 100, finge que custou 100 para produzir. Eu tenho que vender com 30, eu tenho que ganhar pelo menos 30%. Então, 30% de 100 é 30. E como que eu calculo isso? Escrever aqui. 30% é a mesma coisa que 30%, assim. Então, 30% de 100. É assim que calcula. Aí, esses dois aqui cancela. Aí, fica só o 30 mesmo, né? Enfim. Então, para calcular, eu transformo 30% em 30/100. E aí, tá falando, né? Então, tá falando que o ganho tem que ser de 30% sobre o custo. Então, como que eu vou escrever isso com letras? Eu vou colocar que o valor do ganho, o valor, tem que ser igual. Aí eu já vou escrever na notação de fração. De fração não, de função. E tá falando que é para relacionar o valor de venda com o custo. Então, eu sei que o custo é o que vai estar entrando. Então, isso já vai ficar mais claro. Mas aqui é o custo, que é o que vai estar entrando na função. Então, o que sai é o valor de venda. Por quê? Porque o que está determinando o valor de venda é o custo. E o custo vai variar, podem ser vários custos diferentes. Então, por isso que V é o valor final, o valor que vai sair, e C é o valor que eu estou inserindo na função. Então, vai ficar que o valor total do custo, o valor final de acordo com o custo, é assim: 30% do custo, que é o que a gente estava fazendo
ali em cima. A gente estava descobrindo quanto que era, por exemplo, 30% de 100. A gente viu que 30% de 100 é 30. Então, se o custo fosse 100 aqui, ia ficar 30% de 100, que é 30. E aí, esse ia ser o valor, esse ia ser o V. Então, aí o C seria 100 e o V seria 30. O valor que entra é o valor 100, tá percebendo? O valor que entra é o valor 100 e o valor que sai é o valor 30, mas o C tá entre parênteses porque poderia entrar qualquer valor. Então, essa aqui é a resposta. V de C é igual a 30% de C. Só que, para deixar um pouco melhor, eu acho que daria para cancelar isso aqui, né? Esse zero com esse zero. E 3 dividido por 10, 3 dividido por 10 é 0,3. Então, eu vou escrever assim. V de C é igual a 0,3 vezes C. Pronto, e deixar assim como resposta final. Bom, então a letra B está falando assim. Qual é o custo para produzir 600 camisas? Então, primeira parte, qual que é o custo? Segundo, por quanto serão vendidas? Então, qual vai ser o valor da venda? Bom, aí para isso a gente já descobriu duas fórmulas. Essa é a primeira e essa é a segunda, né? E aí, o que a gente sabe? O que é C? C é o custo. Então, e o que é X? Peraí, vamos falar todos. X. X são as camisas. Que ele falou na letra A, né? E V é o valor de venda. Valor da venda. Então, qual que a gente vai usar primeiro? A primeira está falando que o C, que o custo da camisa é 480 mais 30 vezes o número de camisas. E a segunda está falando que a venda depende do custo, né? A venda sobre o custo é de 0,3 vezes o custo. É isso que está falando. Então, a gente vai precisar usar a primeira, né? Porque a primeira é a que está falando sobre o custo e a segunda sobre a venda. Então, o que está falando sobre o custo é o custo de um tanto de camisas é igual a 480 mais 30 vezes esse tanto de camisas. E qual é esse tanto de camisas? É 600. Então, eu vou colocar 600 aqui no lugar de X, no lugar de camisas. E aí, a gente vai fazer essa conta que vai dar 480 mais 18.000, que é 18.480. Então, esse vai ser o custo. Então, qual é o custo? R$ 18.480. Essa é a primeira resposta. Aí, qual é a segunda resposta? Por quanto que isso vai ser vendido? Então, vamos ver o valor de venda de acordo com o custo, que a gente vai ter que colocar aqui, que é de R$ 18.480, é igual a 30% do valor, né? Eu vou escrever esse aqui sendo 3/10. Em vez que antes estava, né, 30%, aí cancela 3/10. Então, 3/10 vezes 18.480. Aí, o que eu vou fazer, como é multiplicação, eu queria poder cancelar esses zeros. Aí, fica 3 vezes 1.848, que eu vou fazer na calculadora. Peraí. Que deu 5.544 reais. Então, o que a gente descobriu é que eles querem ganhar 30% de 18.000 vendendo e que 30% de 18.000 é esses 5.544. Então, essa pergunta foi mais para você tentar usar as fórmulas que você tinha descoberto antes, né? Agora, para a letra C,
está pedindo a função v do c de x. O que isso representa? Bom, a gente tem que lembrar, então, que essa função está pedindo o v, ou seja, o valor final vai ser o v, que é o valor de venda final. E o c de x é o que a gente vai estar inserindo. Então, eu vou inserir c de x aqui dentro e isso vai me dar o valor de venda final. E como que faz isso? Eu vou aqui escrever, então. Eu vou primeiro ver qual que é a função v, que é a função que eu estou trabalhando, é essa aqui. Está falando que o v de alguma coisa rosa é igual a 30% dessa coisa. Então, eu vou colocar o v, só que essa alguma coisa, a gente já sabe o que é, né? Não vai ser o v de c, vai ser o v de c de x. É igual a 30%, mas aí não de c, né? De c de x. Porque o que a gente está substituindo em rosa agora não é mais v de c. O que está pedindo para você substituir aqui é v de c de x. Então, você sempre tem que ver o que tá fora, o que está saindo e o que está entrando, né? Então, 30% de c de x. Só que você sabe o que é c de x. Não precisa deixar assim estranho, né? C de x é isso aqui, 480 mais 30x. Então, quando você substitui o v do c de x, fica assim, v do c de x é igual a 30% do quê? De 480 mais 30x. E agora, então, olha o que aconteceu. Então, qual que é a função v do c de x? É essa aqui. Essa aqui é a primeira resposta. E aí tá perguntando, né, o que ela representa. Então, para ver o que ela representa, a gente tem que estar vendo o que está entrando e o que está saindo. O que está entrando? Bom, aqui a única coisa que dá para substituir nela, ó, 480 mais 30. Não tem como eu fazer entrar nada aqui, nem aqui, nem aqui. O único lugar que pode entrar algo é no x, que é a incógnita. Então, o que está entrando? Está entrando x. E o que está saindo? Está saindo v, que é o que está mais para fora. Então, eu dou um valor de x, que significa camisetas. Eu dou um valor desse, eu tô vendo aqui, né, a partir disso. Tá me falando que eu dou um valor de camisetas e sai um valor de venda. Um valor de venda. É isso, então o que essa função representa? Representa o valor de venda de acordo com o número de camisetas. E por quê? Então, isso aqui, né, a gente poderia escrever isso de outro jeito. Se a gente descobriu que ela representa o valor de venda de acordo com a camiseta, eu poderia também escrever assim, V de X, porque o C sumiu, né? O C, a gente sabia o que era C de X, a gente substituiu. Então, o V de X, só de X, é 30% de 480 mais 30x. E aí a gente percebe mesmo que o que está entrando é x e o que está saindo é um valor final aqui de venda. Esse é um outro jeito de escrever também, se você quiser. Você sempre coloca aqui o que está entrando. E nesse caso só entra x aqui, né?
E aí, agora, vamos ver a D. Então, para fazer o exercício D, a gente vai usar a fórmula que a gente descobriu no exercício C, que é que o V do C de x, isso aqui é um C, né? O V do C de x é 430/100 vezes, né? Vezes 480 mais 30x. E aí tá falando qual é o valor de venda de um lote com 500 camisetas. Então vamos ver. Aqui no V é valor de venda. Valor de venda. E aqui no X é camisetas. Então a gente percebe que se a gente pegar e colocar um valor de camisetas aqui no lugar de X, eu vou obter um valor de venda. Então ficaria mais ou menos assim. O valor do custo de produção, o valor de venda do custo de produção de 500 camisetas vai ser igual a 30/100 vezes 480 mais 30 vezes 500. E se eu resolver essa conta, eu vou conseguir o valor... eu esqueci de pôr um parênteses aqui. Eu vou conseguir o valor de venda. Então, vou resolver essa conta para conseguir o valor de venda. Deixa eu ver. Aqui dá 15.480. Então, fica... E aqui é 3/10. Então, fica 3/10 de 15.480. E aí, cancela esses zeros aqui e fica 3 vezes 1.548, que deixa eu ver quanto é. E deu, então, R$ 4.644. Então, o valor, né? Quando eu coloco 500, o valor que eu vou ter que vender tudo vai ser 4.644. E agora a gente tem que fazer a mesma coisa, só que com o valor 835, que está aqui em cima. Então, vou escrever com o valor 835. Aí, então, coloquei, né, aqui a fórmula, inserindo o 835. E aí, tem que fazer esses cálculos. Aqui vai dar 25.050 mais 480. E aí, aqui eu vou cortar esses zeros. E isso aqui vai dar 25.530. Aí fica 3/10 vezes 25.530. E aí eu vou cortar esses zeros e vai ficar 3 vezes 2.535, que vai dar... pera, acabei de ver um erro aqui. Aqui é 25.530. Eu acho que eu tinha escrito 350, né? Aqui. Aí fica 3 vezes 2.553, que é 7.659. Então, dá R$ 7.659. Então, o V para uma produção de 835 camisetas é igual a R$ 7.659, se meus cálculos estão corretos. E este é o final do exercício 52.